30 e novas oferecidas perante a Comissão de Assuntos Econômicos, rejeitando as demais, bem como as emendas número 1 a 28 da CCJ. Em 17 de novembro de 92 foi concedida vista conjunta aos senadores Ronaldo Tito, Nabor Júnior, Beniveres, Ronaldo Aragão, Abono Franco, Dario Pereira e Cid Carvalho, sendo que um dos senadores apresentou voto separado. Em 12 de 11 de 92, o senador Afonso Camargo é designado relator da matéria e substituiu o senador José Eduardo. Em 18 de 11 de 92, por proposta do senador Monsenhor de Lavoi, adiada a votação do projeto, com Eduardo suficientes providências vão ser tomadas atendendo a questão de ordem de Vossa Excelência. E como ficou acertado na última reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, antes de continuar a discussão do projeto de lei da Câmara, 66/92, nós inserimos, por aprovação do plenário da Comissão, em pauta extra, a mensagem número 035792, número 707/92 na origem, não terminativa também, do senhor Presidente da República, submetendo à consideração do Senado Federal a minuta dos termos do acordo concluído entre o governo brasileiro e o Comitê de Bancos Credores relativo à reestruturação da dívida de médio e longo prazo do setor público. Não são bônus, como eu havia ontem interpretado e erradamente informado ao plenário, não significa bônus de conversão e investimentos. É simplesmente bônus de conversão e ele tem apenas o intuito, o objetivo técnico-financeiro de substituir dívida escriturada. De modo que aquele temor que eu ontem manifestei aos senadores nessa área de direito internacional, com isso, então, evidentemente, se tornou desnecessária aquela cláusula de proteção dos 15%. Todos os bônus, não só o bônus de conversão, todos os bônus podem ser usados para investimentos no Programa Nacional de Desestatização. Então, essa é uma outra questão. O bônus ao par, o bônus de desconto, o bônus de capitalização, o bônus de redução temporária de juros, o bônus de conversão, o bônus de dinheiro novo, todos os bônus, e isso já é autorizado pela Resolução 8290, todo e qualquer bônus pode ser usado para investimentos no setor público, ou seja, é dinheiro não inflacionário, ou seja, são bônus que entram para programa de desestatização e que, portanto, significam apenas rasgar papéis na quitação. Logo, aquele temor do impacto inflacionário não pode existir. De modo que eu alterei essa restrição. Mas introduzi uma salvaguarda no sentido de que caberá ao Senado aferir essa composição. Ou seja, o Senado irá verificar, avaliar e decidir a respeito da composição que permitirá o uso de bônus para serem convertidos em investimentos no Programa Nacional de Desestatização. Por outro lado, eu havia também informado aos senhores senadores que estava impondo um limite aos bancos, principalmente e disse também que impunha uma limitação rigorosa aos bancos brasileiros, inclusive. No entanto, eu não sabia disso, porque no protocolo do acordo, nas 400 páginas, não está relatado o nome dos bancos um por um. Portanto, a nominata dos bancos não aparece, de modo que eu não sabia. E não estava de posse dessa informação e que agora posso
aos senhores senadores. Dos 6 bilhões de dólares devidos pelos bancos brasileiros, ou melhor, devido pelo Brasil aos bancos brasileiros com agências no exterior, 70% são de bancos estatais. Uma parcela minimíssima é do Banerj e do Banespa, e a quase totalidade disso é do Banco do Brasil. Se colocasse aquela cláusula de restrição, acabaria por obrigar o Banco do Brasil a colocar par a par $1 por $1 nos chamados bônus de conversão, o que faria o próprio Brasil emitir 700 milhões de dólares, ou seja, emitir cruzeiros equivalentes a 700 milhões de dólares para fazer resgatar a dívida do Banco do Brasil com o Tesouro Nacional. De modo que acabei por acatar e por entender correta a preferência e um certo privilégio que esse acordo dá aos bancos brasileiros, porque esses bancos são bancos estatais. Por outro lado, me alertaram os advogados também de que colocar aquela exigência de que houvesse um aporte de financiamento dos organismos multilaterais para o financiamento das nossas garantias seria comprometer terceiros num contrato bilateral. O contrato é feito entre o Brasil e os bancos credores. Neste contrato, é injurídico introduzir uma obrigação que compromete terceiros, uma cláusula que obriga terceiros. De modo que, dada a injuridicidade dessa alternativa, eu tive que suprimi-la. Mas coloquei nos seguintes termos: o Senado avaliará, antes da troca dos bônus, o Senado irá avaliar se o financiamento aportado pelas instituições públicas internacionais, como FMI, Banco Mundial e BID, satisfazem aos interesses nacionais. E vai considerar isso no bojo da aprovação final ou não daquela composição. Então, só para que os senhores senadores possam acompanhar, se quiserem examinar o parecer, na última página, ou melhor, na penúltima página, onde diz artigo 15, que na verdade, por um erro também de datilografia, é artigo 16, tem que haver uma renumeração aí. Mas onde está, na cópia que os senhores têm em mão, está artigo 15, eu gostaria de ler, porque esta é, me parece, a mais importante salvaguarda que nós estamos introduzindo. Artigo 15, que na verdade deveria ser o 16. Tendo em vista assegurar a observância do requisito de capacidade de pagamento, estabelecido na Resolução nº 82 de 1990, o Poder Executivo, antes da troca da dívida antiga pelos novos instrumentos, portanto, antes de se efetivar realmente a exchange date, enviará comunicação ao Senado Federal informando a participação relativa das diversas fontes de financiamento das garantias iniciais. O que é isso? A participação do FMI, do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E submetendo a distribuição consolidada das opções definitivas dos credores. Portanto, nós, senadores, iremos apreciar duas coisas. Que comportamento teve o FMI, o Banco
regularize a sua situação, podemos tomar essa decisão grave de rejeitar o próprio acordo. Então vejam o que diz o parágrafo 1º. Ao apreciar a escolha dos credores entre as diversas opções oferecidas nos termos deste acordo, o Senado Federal avaliará os eventuais efeitos negativos em termos macroeconômicos de concentração nos instrumentos passíveis de conversão ao par do Programa Nacional de Desestatização. Portanto, se houver excesso de concentração de bônus para serem... Essa cláusula permanece assim? Permanece assim. Sei. Quer dizer que voltará ao Senado, após o acerto com os bancos internacionais, para ver a distribuição das 7 opções. Das 7 opções. Mas, além disso, virá também a informação sobre o que o FMI aportou para financiar as garantias. Ok. Agora entendi. Eu achei que era uma para trocar para a outra. Agora entendi. E está perfeitamente... E ainda mais, virá um informe sobre o que é bônus para ser aplicado ou investido na compra de estatais brasileiras, ou seja, no sistema de privatização. Se isso for desinteressante, se houver efeitos negativos em termos macroeconômicos, de concentração nos instrumentos passíveis de conversão, o Senado vai ter que dizer se concorda ou não concorda com isso. E no parágrafo 2º, considerado atendido o requisito de equilíbrio entre as opções de permuta de principal, conforme consta do sumário de termos da minuta do acordo sobre a dívida externa de médio e longo prazo do setor público, o Senado Federal expedirá resolução aprovando a distribuição resultante das referidas opções. De modo que a palavra final em todos esses pontos ficará com o Senado. Portanto, ao invés de estabelecer agora, desde logo, uma restrição, só pode ser tanto por cento para investimento no programa de desestatização. Só pode ser tanto por cento o volume de aporte que vai ser feito pelo Fundo Monetário Internacional. Ao invés de previamente definir isso, eu preferi propor que se faça a posteriori essa avaliação. Ou seja, isso aqui dará aos negociadores brasileiros o seguinte: ou vocês fazem uma opção realmente equilibrada e respeitosa em relação ao Brasil, ou o Fundo Monetário Internacional aporta recursos suficientes para um verdadeiro equilíbrio nesse processo de negociação, ou então o Senado vai acabar rejeitando. Ou seja, do ponto de vista instrumental da negociação, o que nós estamos fazendo é fortalecer os nossos negociadores diante dos credores, os bancos comerciais que são detentores dos títulos da nossa dívida do setor público. De modo que essas foram as alterações apenas que eu queria informar. E por que, desde logo, não limitar em 15% os chamados bônus de conversão, bônus de dinheiro novo, bônus de redução temporária de juros e bônus de capitalização? Porque isso obrigaria, se eu limito em 15%, esses 4 bônus, sobrariam apenas 2, que seriam o bônus ao par e o bônus de desconto, que teriam que perfazer 85% do total. O que isso significa? Se 85% do total dos bônus que forem trocados pelo governo brasileiro forem bônus ao par e bônus de desconto, nós teremos um custo muito maior na concessão de garantias, porque esses 2 bônus são dependentes de concessão de garantias. O Brasil teria que emitir e teria que liberar recursos muito maiores do que aqueles que eventualmente nós expusemos ontem.
De modo que o equilíbrio é que é importante, e não a restrição desta ou daquela faixa de compromissos. Aí, penso eu que o verdadeiro estudo técnico profundo terá que ser feito na hora em que essas informações vierem. Aí sim nós teremos que ver quais são as preferências dos bancos e o que isso vai impactar a economia brasileira. Nas negociações anteriores, aspectos estes têm sido ressaltados às vezes de forma imprecisa pelo governo. Dentre estes, destaca-se a aceitação por parte dos credores de uma redução de alguns componentes da dívida afetada pelo acordo. É preciso registrar que o projeto de acordo em discussão neste momento é extremamente amplo e não houve, na minha avaliação, tempo suficiente para examiná-lo com a devida profundidade e abrangência, tendo em vista a preocupação do governo, agora talvez diferente, de decidir a questão de modo rápido. Eu digo agora diferente porque houve o adiamento da viagem dos senhores ministros a Washington para conversar com as autoridades do FMI. Não é conveniente que a Comissão de Assuntos Econômicos e o plenário do Senado votem sobre este assunto nestas condições. Inúmeras informações importantes ainda não estão disponíveis ou não foram suficientemente esclarecidas. Entre outros aspectos, seria fundamental dispor das seguintes informações. A. Quais foram os critérios utilizados pelo governo para projetar a capacidade de pagamento de 1993, que consta de ações? Caberia destacar, em primeiro lugar, o fato, agora reconhecido pelo negociador da dívida externa, Pedro Sampaio Maran, de que o desconto efetivo é significativamente inferior ao que vinha sendo anunciado pelo governo Collor, conforme a documentação que nos foi entregue por ele, preparada pelo Banco Central, e que, aliás, consta do parecer do senador José Fogaça, refiro-me ao quadro 1, estimativa do desconto efetivo da renegociação no Brasil, em que justamente se mostra que o desconto não é de 35%, mas algo entre 22% e 28%, dependendo da metodologia adotada. Em segundo lugar, preocupa sobremaneira a possibilidade de que o financiamento das garantias exigidas pelos credores leve ao comprometimento de parcela significativa das reservas internacionais do Banco Central, conforme indica o quadro 2, que consta deste meu pronunciamento, preparado pelo professor Paulo Nogueira Batista, onde se explicita que a imobilização de reservas, como proporção do nível de reservas, poderá chegar a algo como 19,3%. Em terceiro lugar, a implementação do acordo resultaria, consideradas as taxas de juros de mercado observadas no passado recente, em uma forte ampliação dos pagamentos aos bancos estrangeiros em relação à situação atual em que o Brasil paga 30% dos juros correntes. Ressalta-se, ademais, que a aprovação do protocolo pelo Senado, ainda que não represente a conclusão do processo de negociação, produz efeitos financeiros imediatos, nomeadamente um pagamento de 600 milhões de dólares no curto prazo e um aumento de 30% para 50% do percentual dos juros pagos em divisas a partir de agora. Considero a decisão de votar agora precipitada, não só pelas razões acima indicadas, mas também pelas circunstâncias políticas nacionais e internacionais do momento. O presidente Collor, responsável pela negociação deste acordo, encontra-se afastado de suas funções em virtude do processo de impeachment. Por uma questão de, no mínimo, cortesia para com o governo interino, a prudência aconselha que se aguarde o desfecho do julgamento do presidente pelo Senado Federal. Na hipótese de sua condenação, e, portanto, assumindo o presidente Itamar Franco como titular de forma definitiva, nada mais justo que a ele seja garantida
a possibilidade de expor a visão do seu governo aos credores internacionais no que diz respeito à dívida externa. Volta para cima. Senhor presidente, com a palavra o senador Lourdes Gomes. Senhor presidente, senhores senadores, gostaria de deixar expressa a posição da bancada do PDB favorável ao acordo e ao parecer do relator Zé Fogaça, pela competência com que ele desempenhou a sua tarefa, pelas razões objetivas com que ele coloca a necessidade de se fazer agora o acordo, pelas taxas as melhores já praticadas nos últimos anos em acordos que estavam acontecendo pelo Brasil, de maneira que, se há algumas questões de conveniência prática ou de oportunidade levantadas aqui pelos senadores do município, que possam, de alguma maneira, deixar... Ele faz uma ponderação da maior importância, até porque nós fomos tangidos a esse horário, 12h48, com uma discussão também da maior importância. Ninguém pode se queixar de que estávamos fazendo, digamos assim, obstrução à votação do projeto dos postos. Pode até ser que saia nos jornais, publicados por um lobby que está demonstrando a maior burrice, desculpe minha expressão, porque não é forma de se fazer trabalho parlamentar. A forma de fazer trabalho parlamentar é ir dialogar com os parlamentares, as representações legítimas dos empresários, dos trabalhadores, cada uma colocando seus pontos de vista, e o parlamentar votar aqui de acordo com sua consciência e com sua convicção. Isso é que é importante. Nossas portas estão abertas para todos. Agora, realmente, não se vai dizer amanhã que se está mais uma vez protelando essa matéria da maior importância dos povos. Porque eu estou inteiramente de acordo com o presidente quando, mesmo sendo pedido vídeo ao relatório do eminente senador Zé Fogaça sobre o acordo da dívida externa, ele deixou que o debate prosseguisse aqui. Um debate da maior importância também. Então, voltando à função do relator, eu só quero me congratular com ele. Mas isso levará mais algumas horas ou mais alguns dias. Está entendendo? Então, eu quero fazer uma proposta. Se realmente se concorda com uma discussão parlamentar a nível de senadores, membros da comissão, para um substitutivo que será levado a plenário, a minha proposta é que se faça isso e que na terça-feira se viabilize isso. Porque nós estamos na quinta. Amanhã tem problema de quórum, realmente não há possível. Segunda é muito difícil, e na terça estaríamos aqui com esse trabalho. Entendeu? Aí eu aceito inteiramente. Não teríamos nem que forçar o horário essa hora, quase 1 da tarde, porque temos daqui a pouco a sessão do Congresso, normal, ordinário do Congresso, e então que se faríamos o compromisso de levarmos a plenário na próxima terça-feira um substitutivo, hein? Dois pontos. Não é a proposta de Afonso Camargo. O senador Afonso Camargo está dividindo a possibilidade de uma junção. Não foi assim que eu entendi? Sempre admitir que pode haver um acordo. O que eu fiz é ultrapassar para essa comissão, porque, evidentemente, se os destaques fossem retirados, nós partiríamos para o plenário, que poderia fazer todo o trabalho com a excelência da proposta, eu estou de acordo. Nós terminamos os senadores que propuseram emendas, estão aí para chegar a uma tentativa desse acordo substitutivo ao presidente do Senado. Dentro desse acordo, o plenário pode ser retomar todas as emendas novamente. Só para nós já estamos no dia 3. A semana que vem é a última semana de trabalho. Está falando, eu mostrei o esse problema. Por isso é importante, eu também não quero afirmar, não estou querendo apressar ninguém, atropelar ninguém. Se isso é importante que ele terminasse na sessão ordinária a votação dos cortes do Senado, dentro desse raciocínio, eu estou batendo. Lógico.
Você sai de quem vai na sessão, depois eu entro no caso como substitutivo, é isso? Falta Eu o projeto propus, a de minha licenciamento. proposta foi que aqueles que têm destaque, retirasse os seus destaques, porque aí seria aprovado o parecer, e depois, para a fase do plenário, nós partíssemos para tentar esse acordo. Não, olha, então nesse caso, Vossa Excelência não foi bem claro na posição inicial. Eu entendia que, sem retirar destaque, se tentasse antes um entendimento para um substitutivo comum. Mas eu também não sou contra isso. Ah, não é contra, não. Então eu sou. Eu fiz uma proposta só para perder o processo, sentar para discutir, para chegar. Não leva a retirar seus destaques. Não. O que Vossa Excelência propôs é superar a Comissão de Assuntos Econômicos. Isso. E aí no plenário, que se levaria da Comissão de Assuntos Econômicos ao seu parecer, é isso? Sim, com o compromisso porque Vossa Excelência sabe que no plenário todas as emendas poderão ser representadas. Não é? Então, simplesmente ganharíamos a etapa, queimaríamos ou passaríamos a etapa da comissão. Aí vou fazer uma outra proposta. Assuntos econômicos seriam ali aqui no plenário do Senado. Eu acho que para nós dar não mais devemos espaço aos portuários que têm atingir o objetivo que Vossa Excelência persegue, e eu persigo igual. os parlamentares. Esse projeto chegou a aqui discussão sobre os postos, e ele foi designado pelo presidente para ir apenas uma protocolo de comissão. intenções para o pagamento Um da absurdo. de 56 bilhões de Projeto dólares que do trata setor de um público, produto estrutural aos como credores esse, privados, foi designado apenas bancos para privados essa internacionais. Mas alguns senadores Foi a pedido nosso, preciso aprovado pelo plenário, é que preciso foi a Comissão de saber Assuntos primeiro, Econômicos. No que eu estou de antes de acordo. acordar. E Mas alguns senadores eu solicitei a antes de quem aprovar liderava o então, que era o protocolo, senador é Marco preciso saber Maciel, do governo se o eu país vai solicitei a cumprir o ele acordo. Ficou Olha, eu não decidido tenho nenhum que este interesse assunto nessa volta a ser discutido na comissão na próxima estou aqui quarta-feira. com o objetivo Agora, de entrou na pauta o projeto de modernização dos que eu portos. acho Você que sabe tem que uma tá? certa ordem, O relator, senador qual Antônio eu tenho, Romano, vai propor que o relação ao PDT qual está eu propondo, tenho né? estudos diretos. Eu gostaria de ver discutir uma comissão técnica. Eu gostaria de ver uma comissão técnica convocar trabalhadores, empresários, governo, Parecer e dele o qual a gente pudesse discutir. retirado da comissão, Uma para esquecer dos destaques, é a leva gente para o plenário do superar Senado. essa. Eu acho que a mecânica melhor é a gente trabalhar mais intensamente até votar. Vamos fazer mudanças no Nós podemos, marcar a reunião da comissão na segunda-feira. projeto mais de Como 60 segunda-feira é um dia de pouco trabalho, nós podemos passar o dia inteiro discutindo isso. Chegamos ao fim mais depressa, aprovado. Eu acho mais razoável do que a gente queimar uma etapa. O que Vossa Excelência está dizendo é para a gente esquecer a Comissão de Assuntos Econômicos, que é de mérito, e trazer direto para o plenário. E no plenário a gente pode fazer, estamos fazendo a comissão de mérito. Correto? Correto. Só que nessa hipótese, virar o plenário, como tendo passado a Comissão de Assuntos Econômicos, com parecer Não, mas a gente tinha um projeto chamado dele. a favor da manutenção do projeto de governo. É isso que Vossa Excelência propõe? Sim, seria registrado que esse parecer passou. Mas aí retira o parecer, Eu entendo. porque o Esse parecer parecer passou. Eu não estou querendo obrigar ele, mas é a parte da negociação. Não, mas o parecer Então, já foram aprovados, inclusive, tem turma. sim, já foram aprovados por esse emendas. Tudo bom, eu não preciso nem que vai ser aprovado ou que vai ser aprovado mesmo. O que eu acho é que ou queremos discutir nessa hipótese, Dar mais a gente deve espaço. jogar para o plenário para é mais complexo. Projeto de modernização dos postos. A gente deve resolver é na Mas comissão, nós vamos começamos trabalhar a das discussão ideias do sobre os nosso postos. A projeto. comissão incluiu Mas não vamos trabalhar das 11h30 até 1h da tarde, que nós vamos levar 10 anos para votar aí. 56 Para mim é péssimo, porque quanto mais tempo levar, mais vai ser atrasado. Mas alguns senadores Eu não tenho nenhum interesse em protelar isso. que antes de aprovar esse protocolo, é preciso saber do governo se o país vai mesmo cumprir o acordo. Eu acho que eu tenho um argumento, eu quero ver meus argumentos destruídos. E se for, eu não tenho nada Esse a assunto da fazer. dívida Eu me vai ser vejo muito à vontade para negociar. próxima Eu não abro quarta-feira. mais, entendeu? Eu Agora consegui. entrou na pauta. Agora, nós vamos transferir isso para o plenário, onde cada um de nós tem 5 minutos para falar, vai expor, não tem vantagem. Tem vantagem do resultado do trabalho. Eu tenho tanto interesse quanto qualquer outro em que nós saímos com o melhor projeto possível. Varia em relação
milhões de dólares Tá certo? do setor Então, público. qualquer coisa. Os planos Eu não vi o acidente escondido em nenhum momento. consideram que antes Não de vi o aprovar acidente escondido em nenhum é momento. preciso saber se É, o eu até governo vai mando a mesmo cara cumprir demais, o não acordo dá verdade, que foi mas decidido. eu até E mando este demais, assunto mas será é discutido possível, na não, comissão é na próxima reunião. quarta-feira. Agora, em modernização das escolas, o relator senador propondo do parecer dele Eu responsável por informar o prefeito lá no mais de 60 bastidor, de forma estados que seriam idiota. Mas tudo bem, esse é o jogo, não tem nenhum problema. Eu quero dizer o seguinte, eu sempre desejei desde o começo, para ganhar tempo. desde o começo, Ainda vai dizer se aceita ou não. está suficientemente discutido para votar. Vou fazer Um isso. minuto, dá um minuto. Eu tive uma vez na comissão de economia para conversar e não segunda na brincadeira. No dia que você trabalha, não tem ninguém para votar. Não é chamado para votar em plenário, nem nada. Vamos pegar uma segunda-feira, às 10 horas da manhã, e aí tem hora para acabar. Tudo bem, eu só vou ter que explicar no começo por que a votação é aqui no plenário. Parece Porque mais senão vai razoável parecer que que jogar a plenário. votação já é em plenário, é a comissão, né? Que seja conversado. Mas afinal, aí passa a ser pouco lógico o período que passou na comissão. Nós ficamos com um mês e meio na comissão, e ao final do mês e meio chegamos à conclusão que o trabalho que a comissão fez não valeu. Matamos esse trabalho quando não foi nada sem terminar o trabalho. Que parece pouco lógico. Mas, enfim, eu tenho a minha opinião. Estou colocado agora eu voto. E pode ser que seja 40, mas acho que a sugestão melhor seria a gente fazer o que fosse. Seria a gente se envolver aí num período de 2 Não, não dias. dá para falar das questões pleneiras, porque eu ia começar dizendo que a Comissão de Assuntos Econômicos se reúne hoje no plenário para dar mais espaço aos portuários e aos parlamentares. Mas antes de começar a discussão sobre os portos, eu poderia sugerir aqui o uma protocolo para o proposta pagamento da dívida, entendeu? mais ou menos que aperfeiçoa o pensamento do relator, do senador Depois eu não Mansueto vou poder mais falar das Ramon e pessoas. Vossa Excelência expressou agora. Regimentalmente, o que já foi aprovado tem que ir para o plenário. Não foi nada aprovado. Senador Mário Covas. Sem votação, se termina quando eles fizeram. Não, senador Mário Covas, as emendas que foram aprovadas, elas têm que ir ao plenário, as que foram aprovadas. Então, o processo de votação ele não pode ser interrompido, a não ser que seja retirado os destaques que faltam ser votados. Vossa Excelência concorda comigo? Se for retirado, Vamos supor na prática que, eventualmente, os destaques sejam retirados. Então, a votação termina. Fica as emendas que foram aprovadas, mais o resto do texto que não foi emendado. Esse é o texto que vai para o plenário do Senado. aqui. Para a votação, porque a razão da votação deixou de existir. Então você tem emenda para votar, Isso. a razão retirada, e aí a votação se concluiu. Exatamente. Foi editar, operacional. Operacional e regimental, correto. Um momentinho. Então, da forma como se expressou o senador Mansueto e a proposta como fez o senador Afonso Camargo, eu faria uma terceira sugestão, qual seja, nesse intervalo, ou nesse intertício, entre esta reunião e a próxima reunião, que nós assentaríamos aqui, e com um acordo com o plenário, se um grupo de parlamentares que estão diretamente envolvidos nessa matéria e que já conhecem plenamente o pensamento de todas as categorias envolvidas no projeto, tentariam um novo texto que não ficasse deformado em função de emendas que são aprovadas e que são rejeitadas e que deturpam o texto. Então, esse grupo de parlamentares tentariam fazer um texto que tivesse, que representasse mais ou menos a média do pensamento de todos aqueles que já é muito claro. Se isso acontecesse, na reunião seguinte, os destaques das emendas atualmente existentes seriam enviadas, se mandaria o texto do relator para o plenário com as emendas aprovadas e no plenário, de comum acordo com as lideranças, se apresentava um substituto
esse que foi objeto do acordo desse grupo de parlamentares. Aí isso depende de qualquer providência da comissão. Não que impeça um grupo de parlamentares. Não tem que apresentar isso, né? Mas se isso for feito, Então é substitutivo, leva no seu assinatura do discriminado. Não leva para o relator. O relator apresentou o seu parecer. O que isso permitiria era aceitar a ideia de que e, eventualmente, o ficar regulado com o objetivo de fazer a é uma coisa que, se amanhã a comissão terminar de votar, não complete. mas nada impede, senador, mas no momento em que seja feito na base de um entendimento, é diferente. Pode falar. Informações ao governo para saber se Uma o país votação vai é mesmo entendimento. do acordo. Mas eu não sou contra a votação e a discussão no plenário, eu sou até a favor, senador. Agora, porque o relator apresentou uma proposta. O senador Consuelo, que está muito envolvido no projeto, apresentou um outro entendimento. Então eu quis transmitir a média do pensamento de todos para facilitar uma solução. Vamos supor que não haja nenhum tipo de entendimento. O que é que vai acontecer? Vão ser aprovadas emendas e vão ser rejeitadas. E o texto final pode ser um texto desarrumado que vai ser totalmente refeito na Câmara dos Deputados. Então era melhor que saísse do Senado um texto que eventualmente pudesse até ser modificado na Câmara, mas que fosse um texto considerado um texto muito bom e muito bem feito. É nesse sentido que eu faço essa nova proposta. Senhor presidente, posso responder de novo? Palavra, senador Jéssica Marques. Das emendas do senador Consuelo, algumas que estão ainda no texto da Câmara, que são destacadas, na verdade, elas complementam o texto de acordo com as emendas que já foram aprovadas, que foram aprovadas. Eu acredito que se interromper a votação agora, se votar pelo menos essas emendas, que na verdade são complementos às mudanças que ocorreram através das emendas já aprovadas, vai ficar um texto disforme, porque ele não vai se completar. Então, se ele tem que votar essas emendas, e assim que se faria, então, um relatório em cima da aprovação dessas mudanças complementares. Então, vai ficar um bicho aí disforme, lá aquela história do arquiteto que foi desenhar um cavalo, e para ver esse cavalo, o telefone tirava um cachorro. Não tem que botar coisa mais ou menos ajustada, o texto tem que sintonizar as emendas aprovadas, com essas ainda publicidade, e devemos ser votadas para completar e fechar o texto. Era a opção de Eu imagino que alguns acham que o texto fez a Câmara de A palavra é o senador Beni Veras. do seu ponto de vista. E há uma camada forte da questão que acha que se gerar um texto diferente, incorporar-se ao ponto de vista que são muitos aqui. Mas pode ser dois projetos. O original está aí, vindo da Câmara. O outro, uma proposta substitutiva. Incorporando diferentes, a votação dos dois podia ser feita. Você entendeu perfeitamente como é que eu imagino que ela ser. Se tiver que haver alguma votação no plenário, que a votação fosse de 2/3 homogêneos. Que não está ocorrendo com essa votação de emenda por emenda. Já ficou claro na última sessão. Eu estou de acordo com a proposta do senador Conselheiro, porque desde o começo eu dizendo isso. Eu só estou com um problema para segunda-feira, eu não vou trabalhar até hoje. E a partir de terça-feira de manhã, porque eu não sabia que podia chegar a isso, segunda-feira já foi um dia de fazer sessão, né? Fazer reunião. Mas eu podemos trabalhar hoje de tarde, podemos trabalhar a partir de terça-feira, nós quiser. Para ver se nós chegamos a um texto aqui que seria o texto do Senado. Senhor presidente, só para clarificar mais a questão da posição. A posição do relator, senador Afonso Amaro. Ele já eu quero reiterar, eu acho positivo, extremamente positiva, essa posição dele, essa abertura que ele coloca aqui para nós. Mas é preciso entender bem. Eu concebo a proposta do relator Afonso Camargo da seguinte maneira. É que ele quer que se faça uma pausa e
que se discutam aquelas emendas que estão ainda destacadas e que ainda não foram votadas aqui no plenário, e veremos então quais delas, de comum acordo, serão aproveitadas para embutir no relatório dele. Então, é assim que a Comissão de Assuntos Econômicos, se houvesse acordo, votará em caráter de urgência e remeterá a matéria para o plenário. Está entendendo? Então, nesse caso, eu considero extremamente positivo e coloco à disposição para na segunda-feira, o dia todo, na terça-feira, o dia todo. Acho que realmente não temos mais que atrasar esse projeto. Agora, queimar etapas não é o caso de queimar etapas. O que está propondo é uma pausa onde se pode avançar. Não, mas eu permito a parte. Sim. O que eu propus foi realmente superar essa etapa. Eu estou concordando com a proposta de uma excelência. Exato. Não foi a minha proposta. A minha proposta é que nós realmente superássemos a etapa da comissão, que é uma proposta que não foi aceita, porque ela não chega nem a poder ir a voto, porque naquele caso, aqueles que apresentaram os destaques têm a absoluta poder para abrir mão dos destaques. Então, se não abrir mão dos destaques, não há como considerar que é superado. Mas se você a sua maior forma de número grande de dinheiro, achar que não deve ficar superada por uma excelência parte da comissão, não é superada. Mas se você lembrou, senador Alberto Branco, se Vossa Excelência considera o seu relatório negociável, e é um ponto positivo que ele está aqui, na vez passada, mas é assim, não, mas eu sempre falei, eu sempre estaria disposto a qualquer tipo de acordo, perfeito, desde o primeiro dia. o ponto positivo que ele está aqui, Vossa Excelência considerar o seu relatório negociável. Aí sim, realmente é muito importante que essa negociação se faça em todos os destaques, que ainda não foram votados. O que é que se vai aceitar e não aceitar? Quem entra numa negociação tem que renunciar a alguns pontos. Isso nós sempre tiramos dispostos a fazer. Agora, daí surge o quê? Um substitutivo. Um substitutivo ao seu relatório. É isso que eu estou entendendo. Desde o primeiro dia eu falei que se houvesse um entendimento, uma coisa que deveria surgir um substitutivo. Desde o primeiro momento. E não há nada demais que após esse substitutivo negociado, se renuncia ao restante das emendas, que não foi aproveitado, dos destaques, aliás, se vote isso na comissão, porque não há razão de passar 3 meses numa comissão e ela não chegar a uma votação, que é o ápice do trabalho, e se remete de urgência ao plenário do Senado. Então, só o que eu propus, senador, é que nós superássemos essa etapa, exclusivamente ganhando tempo. O esforço que seria feito já seria para apresentar o substitutivo na fase do plenário. Só isso, porque nós poderíamos votar seguramente na semana que vem. Na medida em que nós vamos na comissão na semana que vem, na outra semana já teve uma extraordinária no Senado. Mas eu já aceitei a sua proposta. Eu estou dizendo aquilo que eu tinha proposto. Só para explicar. Não quer que a proposta do relator, tá bom? Mas eu já aceitei a sua proposta. A proposta do senador é que está presente junto à comissão. Se está aprovado na comissão, o presidente do Ministério comparecer ali, certo? O presidente da acordo. Claro, se o que eu participar e eu chegar à conclusão que é bom, ele pode ir de acordo. O que pode ser entende de acordo? Não é que o presidente fica satisfeito com a representante do Executivo. Condições da reunião com os senadores interessados na matéria, todos, ninguém está aí nada disso, mas basicamente diretamente interessado, a gente ficar o tempo que precisa ficar conversando, discutindo. Nós conhecemos exatamente a posição das partes interessadas, que é aqueles que vão operar e trabalhar no porto, e ver se chegamos a um texto homogêneo. A minha preocupação é essa. Tudo bem, então pode fazer essa proposta, é que quem tiver interesse, se sente, tem que fazer o substitutivo, se o substitutivo for aprovado na comissão, pode fazer de forma com o seu parecer. Perfeitamente, é isso? Marcaria uma reunião para terça-feira, às 10 horas da manhã, e ficamos o dia inteiro até chegar, se é possível. Não, eu propondo terça, porque eu entendi. Essa reunião é para tentar formular o substitutivo.
sobre política salarial. Os vice-presidentes da Fiesp, Roberto Ferraiolo, e da CNI, Mário Amato, vieram dizer que... Então fica terça-feira às 10 horas essa reunião com o relator, o senador Alfonso Camargo. Não é uma reunião formal da Comissão de Assuntos Econômicos. E fica convocada a Comissão de Assuntos Econômicos para a próxima quarta-feira, 10 horas, para analisar o relatório da reestruturação da Judiciária. Isso é uma brincadeira. É brincar com o trabalhador brasileiro. Na comissão, senhor presidente. Terça-feira, 10 horas. Terça-feira, 10 horas, é a reunião com o relator. Em que local? Ele está fazendo aqui no gabinete dele, às 10 horas, quarta-feira. Terça-feira, 10 horas. Está encerrada a presente reunião. Agradeço a presença de todos os senhores senadores e a presença de todos aqueles que aqui participaram, ou melhor, que aqui assistiram essa reunião. Muito obrigado. O termo da sessão, senadores da República, realmente, não votar nada a favor de não vou mostrar mais não, agora eu vou ser direto. Fica mais no meu, André. Quer matar no Quer matar o empresária contra nenhum dos companheiros. Enquanto tiver um companheiro, eu estarei aqui no local. E mais, havendo represálias, meus amigos, havendo punições por causa justa, que nós estamos lutando, eu vou dizer o que disse em outras reuniões. Como deputado, vou mostrar do que sou capaz. Nós não vamos redar pé, senhores. Nós estamos aguardando só o Cabo Nunes conseguir a sua nota de culpa, que oficializará a punição a ele para que nós possamos agir na justiça se for necessário. E vamos juntos até a vitória, meus amigos. Bom, companheiros, então agora, como o nosso deputado falou, nós iremos nos deslocar para a nossa residência para recobrar as energias, para no dia 10, às 10 horas, estar aqui para lutar contra uma oligarquia de 183 anos. Viva a desmilitarização da polícia! Um abraço, muito obrigado a todos, meus amigos. Vamos na luta! Vou aguardar até o último companheiro estar aí. Abraço! Muito obrigado ao pessoal que aqui está, do Rio de Janeiro, nos apoiando, ao pessoal dos portos, a todos os companheiros que aqui estão. Muito obrigado, meus amigos. Aos policiais do Estado de Goiás que tiveram a coragem de vir até aqui. E vamos contar com os senhores e conte conosco. Companheiros, no dia... Hernani Florencio, presidente da Estiva do Rio de Janeiro, está aqui também com a gente nessa luta. Queria que o companheiro deixasse aqui registrado aqui nessa Câmara, nessa reportagem, que é a reportagem do trabalhador, o que ele acha desse movimento todo que nós, portuários, quando eu digo portuários, é todos que trabalham no porto, certo? Estão fazendo aqui em Brasília. Qual é a sua avaliação, professor? A minha avaliação não poderia ser outra, né? Isso é um processo de conscientização dos nossos trabalhadores, é um processo de militância, de politização, onde o trabalhador, junto com a sua liderança, vem traduzir o anseio daqueles que estão lá lutando no dia a dia no esporte, trazer para aqui, para o seio dos parlamentares, externar nosso pensamento, a nossa insatisfação do que ora ocorre no Senado, derivado do encaminhamento do Poder Executivo, que foi mal traduzido na Câmara, e continua a tramitação no Senado de uma maneira distorcida, que pode acarretar uma verdadeira convulsão social no esporte. Eu tenho certeza que os trabalhadores têm dado sua parcela de contribuição sobremaneira, tentando sinalizar para a correção dessas imperfeições, e eu espero ainda que, face essa perseverança, essa determinação do trabalhador, nós possamos conseguir, e dentro do Parlamento, dentro do Congresso Nacional, apesar de todas as dificuldades,
que nós possamos chegar verdadeiramente a um substitutivo, a uma lei final, que possa verdadeiramente agasalhar todos os interesses. Que se observa nesse momento são interesses tendenciosos, se procura agasalhar interesses que prejudicará a coisa pública, o patrimônio público, prejudicará a questão social e trabalhista dos trabalhadores. E eu tenho certeza que não é por aí. Nesse momento não pode ter vencedores nem vencido. Tem que ter agasalhamento, uma convergência de interesses e que a parceria, a integração de interesses estabeleça no final o interesse nacional. Isso que é importante. Então acho que eu posso afirmar e reafirmar isso. O trabalhador está fazendo aquilo que acha de direito, o correto, não defender supostamente uma causa corporativista, não. Está defendendo uma causa social e trabalhista, mas também está defendendo uma questão nacional, que é preservar a coisa pública e não prejudicar a coisa pública em benefício da questão tendenciosa e particular da iniciativa privada. Eu acho que a iniciativa privada tem de participar, tem de investir no esporte, mas de uma maneira de equilíbrio. Se observa aí algumas emendas tentando agasalhar a questão do terminal privativo, retaliando todo o porto público. O que vai acontecer é que nossos empresários não vão ter condições de sustentar isso. Quem vai ganhar são os megas empresários e, na realidade, o capital estrangeiro. Então, o que se observa não é nem a questão de desestatização, é a questão da internacionalização. Nossa preocupação é exatamente essa. É isso que eu tinha a dizer nesse primeiro momento. Um abraço para vocês aí. É isso aí, companheiro. Valeu.